Curituba, Maranhão. Estamos aqui na região dos Lagos Maranhenses, tá? Nossa cidade é uma pequena cidade hospitaleira, em que é tradição as pessoas viverem mais de 100 anos. Ainda somos pessoas conhecidas, tipo assim, Maria de João, Pedro de Miguel, todo mundo conhece família assim, tá? Vim conhecer Bacurituba e me apaixonei pela cidade. Vim trabalhar na única escola de ensino médio que tem na cidade. E o que me fez ficar por aqui foi um dado alarmante para mim, a alta taxa de evasão escolar. Os jovens não gostavam da escola. Jovens com 25 anos, no primeiro ano do ensino médio, em que eles deveriam estar no mercado de trabalho. Isso para mim foi assustador, pesquisar, avaliar a situação, como a juventude aqui era tratada. E a cidade em si tem 26 anos de emancipação. Porém, historicamente, como vila, num processo histórico de colonização no Maranhão, nós temos mais de 400 anos. E as outras cidades cresceram no entorno e Bacurituba ficou aqui no meio. Aí eu ouvi depoimentos das pessoas dizerem assim, a polícia vem tirar jovens de dentro da escola. Eu achei um absurdo, porque a escola não é para a polícia entrar para tirar jovens. Escola é lugar de cidadania, de respeito, de tratar jovem como jovem, de tratar do futuro, de tratar das aprendizagens. E aí eu fiquei, estou há 4 anos na cidade, e resolvi participar da política, para dar uma cara nova, para discutir a situação da juventude. Nós temos 6 comunidades quilombolas, e as pessoas ainda tinham vergonha de dizer que são negras, admitir sua origem. E aí eu comecei, nesses 3 anos que eu estou aqui, já é da minha origem mesmo, a pesquisa. Eu conheço a cidade inteira, a zona rural. Aqui é uma região de pesca, sabe? Nós estamos localizados próximo à Baía de São Marcos, a segunda baía mais misteriosa do mundo. E aí eu comecei a conhecer a cidade, conversar com as pessoas, demos uma cara nova para o ensino médio. A gente começou a tornar a escola mais atrativa, fazer com que os jovens gostassem de vir para a escola. E o resultado é que, em 2 anos, nós conseguimos virar o nosso IDEB. E o nosso IDEB hoje é o 2º melhor da região. E que eles são responsáveis por isso. Eles devem ser protagonistas da sua história. E aí aceitei o convite, porque eu quero muito, muito fazer com que a juventude, as pessoas acreditem numa nova realidade. E que a gente valorize a nossa história. E eu estou fazendo uma campanha pé no chão. Eu quero fazer uma campanha de respeito, tá? E nossa região é uma região linda, mas uma região que precisa realmente tratar da juventude, cuidar da juventude, cuidar da educação. Quando eu falo da história, quando eu chamo para pesquisar, para discutir, a gente faz caravanas para a zona rural, para conhecer suas origens. Nós estamos montando um museu da história da nossa cidade. E isso fez com que a juventude acordasse, com que a juventude quisesse participar. E a minha pré-candidatura não é só minha, é um sonho coletivo da juventude. Fazer com que as pessoas valorizem. Nós temos aqui em Bacurituba um celeiro ecológico, mas o nosso povo não conhece ainda isso. Não conhece a riqueza que nós temos. Os peixes, as aves, são aves, assim, sabe, encantadoras. O carão, mergulhão, socoboi, daiquiri, o jaçanã, são vários pássaros. E aí a gente fala da história para as pessoas e as pessoas ficam assim encantadas e falam, poxa, eu nasci aqui, meu avô nasceu aqui, e ninguém nunca falou da história dessa forma para a gente. E aí eu continuo dizendo, nós vamos construir uma nova história juntos, com um pé no passado, um pé no presente, um olho no futuro, para que a gente valorize aquilo que a gente tem de belo, de bonito, de importante para a nossa história, mas que a gente consiga construir uma nova história. Pensam, né, aos meus mais velhos e aos meus mais novos, que é assim que nós, da religião, né, afro, nos apresentamos, certo? E estou aí, pré-candidata, né, no coletivo de mulheres negras aqui em Porto Alegre, junto com o Reginete Bispo,
e mais 2 candidatas, né? É uma alegria muito grande, um trabalho bem forte, né? Bem extenso, porque é novo, né? Nós estamos impactando mesmo, né? Mas a gente sabe que temos que trabalhar bastante. Então, assim, são mulheres, né, que atuam nas suas comunidades, né? E aí, então, sou uma mulher dandara, né? Tenho formação política social, né? Do Instituto Acani, que é comandado pela Reginete Bispo. E aí, este ano, em março, ela fez essa surpresa, assim, para nós, nos chamando, né? Nos chamando para compor com ela esse coletivo. Então, sou eu, né? A Josiane França, que é uma mulher deficiente visual, inteligentíssima, entendeu? Que faz esse projeto Caminha Luta, né? Pela defesa das mulheres deficientes, do povo deficiente visual, né? Tem a Thay, né? Tayane Brasil, uma menina que é a nossa jovem, né? Nossa bebê, mas também de uma potência incrível, né? Porque ela é microempreendedora e dá aulas, entendeu? Ela forma mulheres, né? Nesse campo do empreendedorismo, né? Não é que a gente queira falar, mas é que todo mundo sabe, né? Que nós, mulheres negras e o povo negro, não temos espaço, né? Então a gente luta para ter esses espaços. Somos capazes. Então nós temos que sempre mostrar isso, né? Então nós viemos mostrar, entendeu? Vamos mostrar isso. Eu, na minha comunidade, né? Eu sou uma mulher periférica, né? Assim como todas são. Nós somos mulheres negras periféricas e que sabemos de um todo, sim, né? Da cidade, o que falta numa cidade, o que precisa numa cidade, o que precisa do nosso povo, negro e não negro. Precisa de creche, precisa de escola, precisa de asfalto, precisa de luz, precisa de água potável, entendeu? Precisa de muitas coisas. Precisa de projetos para a nossa juventude, tá? Coisa da política, né? Como é que é, assim, na prática mesmo, o que que é? É botar a cara e vamos lá e vamos mostrar, porque a gente é guerreira e vamos lá, vamos trabalhar, meninas, porque vocês têm condições. Eu tenho um projeto social aqui no Ilê, né? Que é quem tem pouco ajuda a quem não tem nada. E a gente sabe de tudo isso e a gente está disposta, né? A trabalhar para o nosso povo, né? E a gente só precisa de vocês, precisa do povo, entendeu? Que se una, que venha até nós, entendeu? Para todo mundo, para a gente fazer esse trabalho grandioso aí. Eu estou hoje com 47 anos, né, de religião, e tenho 57 anos de idade. Então, assim, é muito, 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 muito tempo mesmo. Então, conheci muita gente, né, e hoje a luta é muito grande, né, porque a gente luta por liberdade, luta por respeito. Sim, eu estou aqui existindo, vou fazer meu trabalho, deixa eu aqui. E eu vou buscando isso. Né? Vou buscando isso nessa minha caminhada, né? Mostrando para as pessoas que a religião africana não é nada mais do que um acolhimento. A minha história, eu me sinto orgulho da minha história, tá? Até porque eu não sou natural aqui de Erechim. Faz 24 anos que eu moro em Erechim, me considero gaúcha já, né? Erechim, por ser uma cidade considerada a capital da amizade, e eu fui muito bem acolhida aqui em Erechim. Todo mundo me conhece por Ede. Ede Neuza, mas todo mundo me chama Ede, a Ede, né? Então, é uma cidade, assim, que eu me encontrei. Encontrei dificuldade, encontrei racismo, mas eu trabalhava, quando eu cheguei aqui em Erechim, eu fui casada há 12 anos, né, me separei na época, meus filhos pequenos, aí eu pensei, o que eu vou fazer, né? Aí eu fiz um curso de costureira na época, né, pelo Senai, e fiz 4 cursos, e fui trabalhar na Marcolin na época, depois fui para a Index, na Menegusso, fiquei 9 anos na Menegusso, e as meninas sempre falavam, porque eu sou muito popular, converso com todo mundo, eu sempre falava, por que não vai ser vereadora? Eu nem pensava nisso, né? Eu falava, não, nem pensar. E fiquei, até depois passou os anos, e veio bem no meu colo.
essa candidatura, né? Parece que era para mim concorrer a essa candidatura agora. E eu vou lutar por esse espaço, né? O espaço da mulher negra. E eu consegui chegar nesse ponto porque eu tive muito sofrimento. Eu tive que ralar muito, eu tive que passar muita dificuldade, muito preconceito, porque a mulher, além de ser mãe solteira, negra, pobre, porque assim, a gente tem uma ideologia muito assim, como é que eu vou te dizer, do racismo assim, ó, estrutural, né? Que negro nunca pode chegar na faculdade, nunca pode ser um presidente, nunca pode ser um presidente de uma empresa, nunca pode ser, nem vereador. Imagina, como é que vai ser um vereador? Como é que vai ser um prefeito negro? Né? Nos Estados Unidos, né, o Barack Obama era negro, ele chegou à presidência, né? Por que não? Eu não posso chegar a ser uma vereadora. Por que não? Eu posso ter a capacidade para isso, né? Eu penso, assim, ó, conseguir meus votos através de amigos, né? Da minha comunidade, não só da minha comunidade, como a cidade inteira. Então, como eu tenho bastante conhecimento e já aumentando um pouquinho, eu também sou faxineira, né? E tenho muito orgulho disso. Eu sou uma mãe solteira, criei meus 3 filhos sozinha, né? Sou uma mãe separada e eu trabalhei muito, ralei muito, há mais de 20 anos, né? Faxinando, porque a gente tem que ter pessoas novas na política. Seja elas negras, seja de que for, né? Você tem que ter coragem, a cara e a coragem. Quando vem o desafio, a gente tem que pegar e tentar entrar ali, né? Então é esse pessoal. Eu tenho uma gama de pessoal da comunidade, dos bairros, da periferia, comunidade LGBT, os negros, né? Então eu sou muito ligada nessa. Eu faço também trabalhos comunitários, né? Fazia, né? Mas eu nunca postei nada sobre isso. Eu gosto de fazer, mas sem postar, né? Até porque o meu namorado faleceu, vai fazer 1 ano e meio, e era ele para concorrer agora 2020, era o sonho dele, Renato Marini, né? E eu também entrei devido por ele na política, e é uma homenagem também a ele também, meu grande Renato Marini. E assim, ó, que tem muita gente que não sabe, tem pessoas passando dificuldade, principalmente na pandemia agora, a gente vê bastante essa dificuldade, né? Então a gente trabalha bastante para isso, eu faço bastante projeto nesse ponto, né? Porque às vezes a gente pensa, tô em casa, mas tu não tá lá dentro para ver da família, que tem 2, 3 filhos, a mãe, aquela que não tem onde deixar os filhos para ir trabalhar, e ela vai sobreviver do quê, né? Então eles passam dificuldade, e as pessoas às vezes nem olham para isso, entende? Pensa só no seu mundinho, mas a gente tem que ver o próximo, do seu lado, que às vezes tá ali do teu lado e você não sabe, né? E não é só nas periferias não, viu? Com essa pandemia, assim, abrangeu toda a população, entende? Tá toda a população passando por umas dificuldades no momento, né? R$ 600 hoje para uma família, eu como mãe, né, de 3 filhos, né, hoje já são criados, né, a minha filha também, graças a Deus, chegou na faculdade, eu consegui também esse espaço para ela, mas eu penso assim, ó, imagine uma família, o que tu vai fazer com R$ 300? Ou tu vai pagar luz? Tu vai pagar uma água? Como é que tu vai dar comida para teus filhos? Entende? Eu sei bem isso porque eu tô na comunidade, eu sei o sofrimento das famílias hoje, o desespero que tem. E tem pais catando lixo. Essa semana passada passou 2 mulheres com criança no colo pedindo alimento na minha casa. Então tu para e pensa, então vai ter muita gente desempregado, vai ser o caos, né? Se a gente não procurar fazer alguma coisa, lutar, os poderes públicos, né, ver alguma coisa mais urgente para abranger, para ajudar as famílias carentes, vai complicar, vai ficar bastante complicado. Então a gente está lutando para mudar isso, né? Procurar fazer diferente, porque se todo mundo se reunisse, cada um ajudasse um pouco, não daria tanto isso aí, né? Me chamo Álvaro, sou morador de Capitão Enéas, norte de Minas Gerais, desde sempre. Cresci e fui criado aqui, nasci e cresci. Me graduei em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Montes Claros e atualmente curso Administração pela UFMG. Trabalho desde 2016, né, como servidor público, sou agente comunitário de saúde. Antes disso, trabalhei um tempo como radialista, cerca de 1, 2 anos. Capitão Enéas, cara, desculpe, né, todos os outros municípios do Brasil, mas Capitão Enéas é a melhor cidade. Nunca tive vontade de sair, sofremos muito, inclusive, com isso. Nossos jovens, por falta de oportunidade, acabam tendo que ir embora muito cedo, deixar a família para trás. Sofremos um pouco por estar muito perto de uma macro-região, que é Montes Claros. Meu interesse na política vem desde muito novo, né? Minha mãe trabalhava como empregada doméstica na casa do ex-prefeito da minha cidade, então eu meio que cresci nesse bolo. Há coisas que me movem. O fato de ter chegado a lugares que acredito que eu não imaginava, nunca imaginei, minha família não imaginava. 15 anos atrás, por exemplo, por esse fato de ser filho de uma mãe solteira, empregada doméstica, um bairro que era até uns anos atrás periférico, ter
conseguindo ingressar em duas das melhores faculdades de Minas, e hoje tenho uma estabilidade em relação ao trabalho. Então, assim, eu consegui, de certa forma, a minha família, por mais escasso que tenham sido os recursos, elas investiu muito em mim. Quando eu me formei, eu falei, não, fiquei com um dever, com um sentimento de ter uma dívida social com a sociedade, de poder proporcionar a pessoas como eu, que vêm de baixo, tudo que eu passei. Aí, juntou o útil ao agradável, eu recebi o convite, já era afiliado ao PT há mais de 3 anos, veio o convite do Avante, uma proposta bacana, né? Comprei a ideia, estou aqui firme e forte, gostei demais, viu? Nossa Senhora. A Penés tem 16 mil habitantes. Temos um polo industrial, para o nosso tamanho, muito bacana. A gente tem 2 indústrias fortes, mas ainda assim, a gente perde muitas pessoas que se formam, não conseguem trabalho aqui. Concentrou-se muito nas mãos de pouco, e hoje a periferia ainda vive muito resquícios de ruralidade, sabe? Até mesmo porque aqui, apesar de ser norte de Minas, a gente é meio que encaixado no Nordeste, né? Tanto que a região norte mineira aqui, ela recebeu políticas como a Sudene, por exemplo, que é o desenvolvimento do Nordeste. Então isso também acabou enraizado na nossa cidade, graças a Deus. Em relação ao ministro da Saúde, reflete, acho que em todo o Brasil, a gente não tem certezas nenhuma. Você sofre com essa falta de informação. Um dia você tem um caminho, um protocolo a seguir, no outro você tem outro. Os médicos cubanos, trabalhei com duas, nossa, sensacionais, viu? A humanidade delas são peculiar, muito diferente do tratamento do brasileiro, que a gente vê realmente, muitas vezes, quando são médicos elitizados, essa questão de status, né, pesa muito. A médica daqui, ela teve relacionamento, foi, nossa, era muito sensacional, tinha uma relação muito próxima com a gente, com os idosos, foi algo incrível, até hoje as pessoas lembram muito dela. Em relação aos votos, eu atendo já atendi diretamente cerca de mais de 150 famílias, qual que a gente procura a gente no posto, tenho, graças a Deus, muitos amigos, muitos conhecidos, uma família bem grande, estamos tentando, estamos comendo pelas beiradas, né, como um bom mineiro, tentando ir atrás, se Deus quiser, vai dar certo. Desde 2018 para cá, as pessoas, a gente sai na rua, conversa com o pessoal, você encontra muita dificuldade em trazer o povo para a política, sabe? Às vezes você aborda uma pessoa e ela fala, cara, você está mexendo com política, como assim? Pelo amor de Deus. Então, por isso eu queria deixar uma frase hoje, nosso falecido vizinho, né, o Darcy Ribeiro, de Montes Claros, que fala o seguinte: fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria, fracassei. Mas os fracassos são minha vitória. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Então é com essa mentalidade que temos que enfrentar nosso momento. Sergipe é o menor estado do país e muitas vezes as pessoas não lembram da gente. Então, para nós, é muito gratificante fazer parte hoje dessa live com vocês. Nossa Senhora do Socorro é o segundo maior município do estado de Sergipe. Nós temos 181 mil habitantes. Aracaju, de Nossa Senhora do Socorro, é apenas uma ponte, né? Então a gente atravessa, eu particularmente estou quase todos os dias em Aracaju. É uma cidade muito acolhedora, né? As pessoas aqui, elas têm muito essa questão da união mesmo, a gente se une para muita coisa. Eu sou militante do movimento hip hop há 20 anos já. Eu sou considerada a primeira MC aqui de Sergipe, né? A primeira mulher. E aí eu comecei a fazer várias outras coisas que eu fazia, por exemplo, eu faço parte do Conselho da Comunidade de Execução Penal. Eu luto pelas mulheres encarceradas, né? E aí, juntando isso tudo, né, esse trabalho que eu tenho com hip hop também com a juventude, eu percebi que o que eu fazia era política, né? E que era necessário ocupar alguns espaços, né? Não só dentro do hip hop, mas num contexto geral. E surgiu agora a possibilidade de me candidatar a vereadora aqui pela cidade de Nossa Senhora do Socorro. E aí eu estudei muito isso, viu? Para poder tentar me entender nesse contexto, né? Mas que agora a gente está se encaminhando, né? Na pré-campanha, porque é muito difícil, né? Principalmente para mim, porque o meu público, eles não têm muito acesso à internet, né? Então agora, assim, nessa época da pandemia, como é que a gente faz uma pré-campanha nas redes sociais se o meu público, eles não sabem nem o que são redes sociais, por exemplo? Então, assim, eu tenho bem os pés no chão, mas eu tenho uma equipe, né, junto comigo, que me ajuda em tudo, porque, vou te falar, é muito difícil. E é isso, é luta, porque
não para, né? Não pode parar. Independente de campanha ou não, as periferias estão aí, né? Precisando do nosso apoio, precisando da nossa bandeira, precisando da nossa ajuda. Então, independente de campanha ou não, nós estamos aí na luta, para o que der e vier. Eu estou vindo pelo Partido dos Trabalhadores, porque eu acredito muito na bandeira que o PT levanta, né? Que é a voz do povo, a voz e a vez do povo, né? E a gente sabe que quando o Partido dos Trabalhadores esteve presente, né, nesses governos, eles fizeram muito por nós, pelo povo. Eu, particularmente, hoje eu faço faculdade porque eu sou bolsista do ProUni, né? Então, eu não posso virar as costas e dizer, não, eu não acredito nesse partido, nessas pessoas que sempre abriram portas para a gente, né? Como, por exemplo, muitos do meu povo, eles hoje têm uma casa porque fizeram parte do Minha Casa Minha Vida. E dentre outras conquistas mais que vêm acontecendo, né? Então, o povo precisa entender que a nossa voz, ela tem valor. E a gente só consegue mudar essas estatísticas se a gente realmente acreditar e lutar. Quando eu falei do meu trabalho com as mulheres encarceradas, elas existem. E a existência delas, acontece muita coisa, né? Por exemplo, a introdução no mercado de trabalho, né? A volta delas para a sociedade, porque a liberdade em si não resolve muita coisa. Ela está liberta, mas e aí? Ela precisa comer, ela precisa trabalhar, ela precisa criar os filhos, e como é que acontece? A sociedade exclui, não dá emprego para essas mulheres, e aí elas acabam voltando para a vida do crime. Quando a gente tira uma mulher da vida do crime, é bom para uma sociedade num todo geral, né? Eu costumo dizer que eu vou acabar com as vagas do presídio feminino, que aqui, graças a Deus, nós só temos um, né? Então, eu tô para zerar isso aí lá, viu? Estou aí na luta para zerar. Não vai com ninguém mais vai entrar ali no presídio feminino. Eu sou Débora Guiar, tenho 26 anos, sou mãe antiproibicionista de Nina Odara e de Maria Clara, né? São duas crianças pretas, periféricas. Sou ativista do movimento social há 6 anos, né, na pauta antiproibicionista, mas direcionada para a periferia, né? Trabalho com isso desde sempre, assim, muito nessa pegada, né, do feminismo antiproibicionista, né, de pensar um antiproibicionismo ligado às pautas da negritude. Sou Elaine, tenho 37 anos, sou mãe de Pedro, sou mãe atípica, meu filho tem 10 anos, sou preta, periférica, feminista, antiproibicionista desde 2015. Meu filho faz o uso da cannabis medicinal e que tem dado super certo. E é também uma das pautas que a gente está lutando para que todas as famílias que precisam tenham acesso. A Mama Cultive a gente admira muito, inclusive a gente se inspira nelas, porque realmente, né, lá foram muito bem apoiadas e muito bem abraçadas, né? Aqui a gente luta para tentar pelo menos conseguir esse espaço, que é um pouco difícil. Mas a cannabis, ela tem dado resultados em muitas patologias e em muitas pessoas. E não só em epilepsia, né? Até numa enxaqueca. E aqui a gente conseguiu, né? Eu faço parte do coletivo Mães Independentes, são 5 mães, que conseguiu habeas corpus para fazer o plantio. A nossa candidatura é uma candidatura para vereadoras, né? Então a gente sabe que no âmbito, né? Porque é isso, a gente que trabalha com movimento social, a gente tem esse ideal, né? De que vai dar tudo certo e a gente vai estar lá dentro e vai resolver todos os problemas que existem. Só que aí tem vários espaços que nos limitam, infelizmente, e no âmbito da vereança, né? As possibilidades de trabalhar o antiproibicionismo são mais ligadas à segurança pública, né? Nesse sentido bem básico mesmo. E aí a gente, dentro da periferia, como a gente já constrói, né, o movimento social nesse sentido, e o antiproibicionismo nesse sentido, a gente encontra vários desafios, né? Tanto por conta disso, pela criminalização, quanto para a nossa realidade, que é um contexto diferente, né? Porque a gente vive dentro da periferia, a proibição, né, extrema, é o racismo estrutural, né, a criminalização, que a gente tenta trazer real informação, sabe? Dialogar com isso, né? Falar que o uso, ele não... o antiproibicionismo e toda a questão relacionada à política de drogas não se fala só sobre o uso, né? Se fala sobre o uso atípico, se fala sobre a saúde dessas pessoas, das patologias, né? E se fala sobre a segurança pública, se fala sobre todas essas questões. É muito importante, né? Ter candidaturas que são coletivas, candidaturas de mulheres e que estão ligadas a movimentos sociais dentro desses espaços, né?
É a primeira candidatura nossa, que vem muito nesse intuito, puxada, inclusive inspirada pelas juntas, né, que são companheiras que a gente acompanhou o processo aqui em Pernambuco, né, que foi um levante muito forte para as mulheres negras, né, para as mulheres feministas e ligadas aos movimentos sociais ocuparem mesmo esse espaço, né, entenderem o quanto é necessário e potente as nossas candidaturas, né, porque nós somos mulheres negras e periféricas, a política está aqui latente na nossa porta todo santo dia, né, todos nós somos corpos políticos. É uma candidatura de esquerda, é uma candidatura feminista, é uma candidatura antiproibicionista, né, é uma candidatura de mulheres negras, mães. Então, assim, é um processo que a gente tem tentado se alinhar muito com os companheiros de luta, né? Tá bem alinhado com os movimentos sociais para passar por um processo que a gente sabe que vai ser um processo muito pesado. E é um lugar bem complicado para nós mulheres negras que sempre tivemos o nosso conhecimento questionado, né? Nosso saber questionado. Então, para além disso, a gente se prepara para uma onda de conservadorismo muito forte, né, nessas próximas eleições. Né? Está se havendo mapeamento, perseguição e essas coisas, e a gente sabe que nós somos mulheres negras, né? Então, o nosso corpo já é um alvo desde muito antes. Eu sou a Marlina, sou uma mulher negra, gaúcha, radicada no estado de Santa Catarina há 10 anos. Quando saio do curso de pedagogia, eu comecei a fazer alguns concursos na vida, né, meninos? E acabei aterrissando, assim, em Brusque, que foi o lugar onde eu comecei uma carreira. E sou uma educadora da pequena infância e atuando como coordenadora pedagógica com as crianças pequeninhas. E trabalhar com as crianças, então, me leva ao mestrado, e na sequência me leva também ao doutorado, e hoje eu pesquiso infância e pesquiso questões étnico-raciais. Então, esse movimento me constitui como uma professora que eu costumo dizer muito inquieta, e que no ano de 2017 leu um artigo em Santa Catarina de uma mulher negra, vou usar as palavras dela, mulher negra, favelada, periférica, empregada doméstica, atuante, militante do Partido dos Trabalhadores, Cirene Cândido. Bom, eu li o artigo da Cirene e ela tensionava o Partido dos Trabalhadores pelo lado de dentro e perguntava ao Partido dos Trabalhadores qual é o lugar das mulheres negras dentro do Partido dos Trabalhadores. Nós subimos o morro, descemos o morro para pedir voto, mas a gente não ocupa a cadeira. A gente não é prefeita, a gente não é vereadora, a gente não faz parte de governo. Como assim? E esse tensionamento que Cirene fazia a partir de seu texto me deixou vibrante. Iniciamos uma caminhada e inauguramos um coletivo de mulheres negras petistas. E hoje o coletivo de mulheres negras petistas, que tem apenas 2 anos, tem 10 candidatas negras no estado de Santa Catarina, e cá estou, pré-candidata a vereadora. Brusque é uma cidade, sim, que tem um perfil conservador. Então, a partir de um discurso meritocrático, simplista, essa onda realmente se alastrou, mas a gente também tem um outro lado, que é uma Brusque insurgente. Quem é um brusquense, por exemplo? Brusquense hoje, ele não é mais aquela pessoa catarinense simplesmente, ele é uma junção de, como o meu próprio exemplo, uma pessoa que não nasceu aqui, mas que vive aqui, porque essa questão, essas características em torno dos empregos, enfim, acaba atraindo, né, para o município diversas pessoas de diversos estados brasileiros. Então, que outras vozes, outros lugares, outros pensamentos começam também a ter espaço. E a questão da luta e o combate ao racismo e toda a forma de discriminação. Os nossos direitos não estão nunca assegurados. A gente ou está em estado de alerta e de luta e de vigilância para a manutenção deles, ou nós estamos sob o risco de perdê-los, especialmente nesses contextos que estamos vivendo, né? Então, a minha candidatura representa essa voz desse lugar,
esse eco que quer trazer as pessoas a construir, a fazer esse diálogo. Em Belém é uma cidade que foi pensada para ser uma Veneza, digamos assim, né? Uma cidade histórica, ao mesmo tempo do futuro, mas que acabou ficando parada no tempo, abandonada, uma série de gestões municipais que não conseguiram valorizar o povo que a gente tem aqui e a nossa cultura, aquilo que a gente sonha de desenvolvimento para a nossa cidade. É sempre muito difícil falar de desenvolvimento na Amazônia, mas especificamente em Belém, que é uma grande cidade, parece que a gente está em outro lugar, e não é Brasil, né? E a gente não consegue desenvolver a nossa cidade. Então, pensando em vários desses problemas, né? Como que a gente consegue estar na capital do nosso estado e a gente vai ter famílias, por exemplo, que não têm acesso à água encanada em casa, que não têm acesso à luz elétrica, que não têm acesso ao saneamento básico, ao sistema público de saúde, a creches. Então, todos esses problemas nos fizeram topar esse desafio, porque é um desafio muito grande ser um jovem candidato numa capital, numa grande cidade, e com todos esses problemas e os capitões da política que governam essa cidade há pelo menos 2 décadas. Então, a gente vem com muita ousadia, com muita vontade de mudança da cidade. Eu venho do movimento estudantil, sou estudante de engenharia elétrica na Universidade Federal aqui do Pará e fui coordenador geral do DCE. Foi onde eu consegui, andando pelo estado e junto com os meus colegas, parar para debater mais qual era o nosso papel enquanto jovens e militantes, construindo o movimento estudantil, debatendo a educação, aquilo que a gente queria. Então, chegou o convite, meio de surpresa, não tem nem um mês que eu fui convidado pelo partido para ser pré-candidato, mas a gente nunca fugiu da luta, então não ia ser agora que a gente ia se abster. Ainda mais quando a gente fala que a juventude ela é o futuro do nosso país. Eu venho justamente para dizer, junto com... É uma cidade que tem vários pré-candidatos da juventude dos mais diferentes partidos, então a gente vem para dizer que a gente não é só o futuro, a gente quer escrever esse futuro agora, no presente. Então a nossa pré-candidatura ela vem falar sobre isso, para cada jovem, em cada canto da nossa cidade, na periferia, no centro, que está na escola, que não está na escola, que está fazendo cultura, que o nosso lugar é também na política, que a gente pode sim pautar lá dentro políticas públicas, não só para a juventude, mas também para todos e todas que merecem, né, aquilo que a gente fala e que a gente vem falando, que são direitos do povo belenense. E a gente consegue perceber que a luta que a gente trava aqui na UFPA às vezes é a mesma, semelhante de outras universidades. A gente cria essa grande corrente de defesa da educação, de um projeto nacional de educação que contemple os sonhos dos estudantes e também daqueles que estão fora da universidade por uma série de fatores, né, como especificamente aqui do nosso estado, essa deficiência no ciclo básico de formação. Então, foi a partir dessas experiências dentro do Congresso da UNE, desses debates sobre educação, sobre política, do papel do movimento estudantil na nossa sociedade, que eu fui me encontrando, decidi me filiar no partido político e acabou levando a pré-candidatura. E o Bolsonaro agrediu diretamente os trabalhadores, as trabalhadoras e o povo pobre. Então, é uma cidade pobre. Então, aonde estão os pobres, a gente percebe essa mudança de posicionamento político e, inclusive, um engajamento muito maior de oposição ao Bolsonaro. Inclusive, o pré-candidato da esquerda, né, do bloco de esquerda, ele desponta na pesquisa, das pesquisas que tem já na pré-candidatura, então a gente tem muita esperança. Eu sou Creusamar de Pinho, nascida em Codó, que é um dos grandes quilombos aqui do Maranhão, e vim para São Luís aos 13 anos. E aqui estudei, casei, militei, e aí tem uma militância consolidada, sobretudo na área do movimento de moradia, mas também tem algumas experiências, e colaborei com a fundação de vários outros movimentos, como Cooperativa Habitacional Zumbi dos Palmares, Grupo de Mulheres Negras Maria Firmina, criamos no ano passado a Rede de Mulheres Negras do Maranhão, e fui me inserindo nas lutas, a partir, inclusive, da Pastoral de Juventude do Meio Popular, né, a PJMP. Depois me inseri no Movimento Negro, que era o Grupo de União e Consciência Negra, que também era um grupo nacional.
Me filiei ao Partido dos Trabalhadores já há bastante tempo, tenho mais de 25 anos filiada no Partido dos Trabalhadores. E aí, em 2017, eu fui convencida por um grupo de companheiros, né, sobretudo da DS, que é a Democracia Socialista, e vários outros movimentos sociais também, que insistiram para que eu pudesse me tornar candidata nesse processo da representatividade, né, e tal. E aí, topei, então, o desafio. A experiência foi boa. Em 2018, nós fomos votados em 187 municípios do Maranhão, e em São Luís eu tive mais de 3.200 votos, né? Então, na avaliação, o grupo já disse, não, tu continua sendo a nossa candidata para 2020, né? E aí, então, nós mantivemos esse processo de rodas, de conversas, relações com todo mundo, intensificamos, na realidade, um trabalho que a gente já vinha desenvolvendo há bastante tempo, pela minha história de militante, né, dirigente do movimento de moradia, também estava na direção estadual do Partido dos Trabalhadores, e sou pré-candidata. Enfim, eu tenho uma vida pautada na militância. Eu digo sempre que a minha vida, ela se confunde muito com a minha vida política e militante, né? Eu não me tornei militante por acaso, eu me tornei militante pela própria necessidade, inclusive a luta pela moradia. Eu moro hoje em um dos residenciais construído pelo Crédito Solidário. O Crédito Solidário foi o primeiro programa habitacional do governo Lula, né? E aqui em São Luís nós tivemos uma experiência exitosa aqui. Eu moro no Residencial João do Vale, na Avenida União, né, que é em homenagem à União Nacional por Moradia Popular. E a gente vem, ao longo do tempo, desenvolvendo e construindo um novo modelo de cidade, né? Então, junto com o movimento, eu consegui ajudar e contribuir não só para resolver o meu problema da falta de teto, também da minha família e da minha mãe, mas de milhares de famílias do Maranhão e do Brasil, que eu sou da Executiva Nacional também, da União Nacional por Moradia Popular, e a gente vem nessa luta o tempo inteiro. E esses trabalhos que me credenciam hoje para disputar uma vaga na Câmara Municipal de São Luís. A Câmara aqui tem 31 vagas e só 3 mulheres, e nenhuma mulher negra nessa Câmara Municipal, né? Então, a campanha aqui está bastante participativa. A novidade de 2020 é a pandemia, né? Que acabou nos pegando de todos de surpresa, né? Aí todo mundo costuma dizer, não, porque o vírus ele é democrático. Não, o vírus não é democrático. O vírus mata, né, na grande maioria, negros, mulheres, né, e pobres da periferia, né, onde o vírus atinge em massa. É o nosso público que vai pegar o transporte lotado, é o nosso público que não tem como fazer o distanciamento social na casa porque o barraco é muito pequeno e a família é muito grande. É o público que não tem como lavar as mãos porque não tem água potável em casa. É a turma que, entre comprar o sabão e o álcool em gel, vai comprar o arroz e o feijão, né? Então, o vírus ele não é democrático, de forma alguma, né? Ele iniciou-se nesse processo na classe média, mas ele se instalou, né? E matou de forma maciçamente a população negra e pobre, né? Então, a gente não vive realmente em um país democrático, de forma alguma. Portanto, essa pandemia também ela não é democrática, porque a ausência de políticas públicas ela tem o endereço certo e ela tem a cor certa nesse país, né? Ou no mundo inteiro, né? Que na realidade no mundo inteiro morreu realmente maciçamente foram os pobres e negros. Eu sou Vanderleia, né? Eu sou historiadora, sou professora de história também da Rede Municipal de Belo Horizonte e sou pré-candidata em Contagem, né? Em Contagem a gente tem um projeto muito interessante que é o da campanha coletiva. Nós somos 3 candidatos, né, de um coletivo, que é o Conectando a Cidade. Então, sou eu, o Osvanil e o Betão, mas nós também temos as nossas candidaturas individuais, porque não é um projeto de candidatura coletiva, é um projeto de campanha coletiva. E a campanha coletiva é exatamente para que um possa ir fortalecendo o outro e a gente conseguir junto, né, com um grupo maior, dar um impulso maior às nossas campanhas. Então, eu sou ativista do movimento negro, do movimento de mulheres, né, atuo na Partida e no próprio Conectando a Cidade, né, e a gente vem nesse momento colocar mesmo, né, nosso corpo negro, político, educador, diante dessa crise de representatividade que há séculos, né, impedem que as mulheres negras como eu possam estar presentes à discussão política
não só política, mas também na academia, são diversos os espaços que a gente tem esses problemas, né? Então, a gente vem nessa luta para podermos juntos fortalecer a representatividade feminina, né? Eu sou servidora pública e, por isso, também a gente tem uma preocupação muito grande com o funcionalismo público na nossa cidade. Contagem, no domingo, né, como fez 109 anos, foi o aniversário de Contagem, 109 anos de emancipação, e a gente lembra que Contagem ela surge de uma fazenda, na verdade, que era uma fazenda do registro, e que era utilizado para contar o gado e as pessoas negras escravizadas. Então, o histórico de Contagem vai surgir ali nessa fazenda, né, que servia à coroa portuguesa. Agora, um outro marco, né, que para nós ele dá um feedback, uma virada nisso, né, a Contagem ter sido protagonista da greve de 1968, né, em plena ditadura militar, né, a classe operária, a partir aqui de Minas Gerais, a partir de Contagem, consegue romper, inclusive, com a lei antigreve, e que impedia os trabalhadores de se organizar. Então, são dois fatos, né, que fazem com que a gente fique atento às questões do município, né? Contagem tem o PIB, é o 26º PIB do nosso país. Então, é uma cidade que é uma cidade rica. É uma cidade que, se a gente pegar um universo de mais de 5.000 municípios, Contagem está em 26º, né? E, com relação ao estado de Minas Gerais, Contagem tem a terceira maior riqueza do estado. Então, é uma cidade que poderia dar uma vida melhor, uma vida mais bem organizada, mais humanizada para as pessoas da cidade. E a gente ainda tem muita dificuldade de perceber isso. Então, a gente acredita que as nossas questões, as nossas pautas, principalmente nossas pautas periféricas, né? Nossas pautas das mulheres negras, dos homens negros, ela não vem sendo representada na Câmara, no legislativo da cidade. Então, por isso, se não chegam, esses corpos não chegam dentro da Câmara, com certeza a gente vai ter muito mais dificuldade para poder compreender a importância das nossas causas e das nossas lutas, né? Nós somos jovens, né, dessa cidade, do Cabo Santo Agostinho, que se depararam com uma situação muito estranha, né? Desde que a gente começou a viver aqui, né? Começou a se entender como seres políticos aqui da cidade, a gente começou a perceber que muita coisa estranha acontecia por aqui, né? Aqui é o local onde é instalado o Porto de Suape, né? Eu acho que o pessoal conhece aí, um grande porto, um projeto do governo Lula, né? Que recebeu um grande aporte de recursos, né? Muitos investimentos. Mas com o advento dos investimentos, né? Aconteceu um êxodo urbano, né? As pessoas migraram para a nossa cidade e a nossa cidade teve uma explosão demográfica muito grande. Ela saiu de uma cidade de 40, 50 mil habitantes para hoje uma cidade de 200 mil habitantes, entendeu? Em poucos anos, né? Desde do governo Lula, quando ele começou a injetar recursos. Porém, né, a gente sabe que teve o golpe, né, de 2016 e a falência desse projeto de desenvolvimento nacional, né, que o projeto do governo do PT tinha, né, para o Nordeste. E rapidamente secou os recursos aqui, os grandes escândalos de corrupção, né, a Operação Lava Jato, e com isso a quebradeira de diversas indústrias, né, do Porto de Suape, do Estaleiro, né, o Atlântico Sul, e tudo isso gerou uma grande onda de desempregados. E nossa cidade foi invadida por outras mazelas sociais, né, como o tráfico de drogas, né, a violência, tudo isso assim, numa cidade que não se preparou, né, para o que estava para vir para cá. E começamos a ver que a única chance de resolver esses problemas era através do poder municipal, né, do poder dos nossos governantes, que poderiam criar políticas públicas, né, que poderiam resolver todos esses problemas. Mas, infelizmente, a cultura que existia aqui era aquela cultura dos coronéis, né? Das famílias que disputam poder, que passam o poder de um para os outros. E a nossa cidade ficou nesse jogo toma lá para cá, desvio de dinheiro, compra de votos, né? Grandes acordos nacionais, né? Eu faço parte da União da Juventude Socialista, né? Construo a União Nacional dos Estudantes e outros movimentos sociais, né? Nós, quando começamos a nos intrometer, né, tentar propor soluções dos problemas que a juventude vivia, né, em relação à universidade, em relação às escolas, em relação à segurança, às drogas, etc. e tal, a gente não era acolhido, nas nossas ideias, né, de bom grado cedidas, não eram acolhidas. E aí a gente chegou agora no ano de 2020, né, ano eleitoral, e a gente decidiu que a gente queria
radicalizar mesmo, né? A gente viu que não tinha como fazer acordos com essas famílias, né, que estavam aqui, e que a única forma da gente poder reverter essa situação era nos colocando à disposição. Então, nós construímos esse projeto muito bonito, coletivo, se chama Bancada Jovem, né? É a bancada da juventude, que quer ocupar a Câmara Municipal para propor, né? Agora, nós mesmos iremos propor, né? Lá, de fato, não vamos precisar pedir a ninguém para propor, a gente vai lá e vai propor, né, políticas públicas para que a gente possa realmente salvar a vida, né, dos jovens. Hoje, nossa cidade é a cidade entre as que tem mais de 100 mil habitantes, né, que mais mata jovens em Pernambuco. E, segundo o Atlas da Violência, é a cidade onde é mais perigoso para um jovem negro viver. Então, são dados, assim, muito catastróficos para uma cidade que antes era uma cidade pequena, né, já é uma média cidade, e em poucos anos ser campeã de tantos rankings ruins, né? De tanta coisa ruim. Gurupi, uma cidade maravilhosa, vocês têm que conhecer. Uma cidade boa de se viver, né? Tá aqui no Tocantins. Tocantins, vocês, como falou, é uma capital nova, 33 anos. Entrei agora na política, né? E aí tô eu aqui, né? Caçula na política. Quero trabalhar, quero lutar pelas mulheres. A gente, como mulher, a gente é meio assim, retraídas, né? Eu sou acadêmica em enfermagem, né? Tô lutando e espero estar na política, fazer mais pelas mulheres, porque nós mulheres temos que ser vistas e ouvidas também. A cidade do Povo é enorme, o pessoal do CAPS, o pronto atendimento hoje, UPA, né? É um lugar que deixa bem a desejar, mas as pessoas são bem atendidas. Os CAPS, né? Nós temos CAPS mental e assim, os CAPS, as pessoas que lá procuram atendimento, elas são bem recebidas, mas também precisa de mais, bem mais, sabe? Mas a gente vai brigar. Eu vou fazer o possível para brigar, para a gente ter melhorias. E a pandemia veio para dar um problema geral, né? Não deixou de ser um problema que no Gurupi a pandemia ficou bem complicada, tá bem complicada. Sabe, bem complicado, os hospitais estão sobrecarregados, né? Mas, como em todos os outros lugares também, né? E ela não pode ser tratada como uma gripezinha. Vendo que a gente já perdeu tantas pessoas, tantos pais que já perderam filhos, a família, sabe? É uma coisa que não pode ser tratada como uma gripezinha. De jeito nenhum. Ela tem que ser coisa séria. É difícil com 1.200. Imagina com 600. É bem complicado. Tem família que tem 4, 5 filhos, né? R$600 não vai ser nada, nada. Ainda mais agora com essa nota de 200, aí tudo vai subir. A inflação vai lá em cima. A população vai ficar mesmo endividada, né? E aí nosso presidente vai ficar feliz, né? Porque é a situação que ele quer criar. O meu nome é Edinaldo Silva dos Santos, mais conhecido como Professor Pneu. Sou pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Trabalho desenvolvendo esporte em Dom Eliseu com as crianças, jovens e adolescentes e idosos. Sou formado em Educação Física. O meu propósito de entrar na campanha como pré-candidato é porque eu já tenho um projeto que desenvolvo em Dom Eliseu e a minha opção agora, o meu objetivo agora é ampliar este projeto, trazendo mais benefícios para que nós possamos tirar a ociosidade de nossas crianças, nossos jovens, das ruas e das drogas. Dom Eliseu, ele tem 70 mil habitantes, né? Nós ficamos aqui na distância de 450 quilômetros de Belém, da capital, né? Moramos no sul do Pará, certo? É uma cidade muito pacata e que eu gosto muito. Deu uma desenvolvida boa, agora nós já temos quadra nas escolas, os professores de educação física já têm mais probabilidade de trabalhar melhor com as crianças na área de educação física. Olha, essa é a segunda vez que eu entro, né, para concorrer
as campanhas. E pretendo conseguir os meus votos através dos alunos, dos pais e dos amigos da minha cidade. 500 votos você consegue chegar lá. Eu sou Inti Queiroz, sou professora universitária com contrato precário, né, na PUC São Paulo, né, porque o pessoal fala, professora universitária rica. Não, é contrato precário. Sou produtora cultural, né, trabalhadora da cultura, vivendo aí de renda básica e tentando sobreviver, né, nesse momento, como todos os trabalhadores da cultura. Sou pesquisadora de políticas culturais no Brasil, né, sou ativista da cultura e da educação há mais de 25 anos, dentro de movimentos sociais de cultura e de educação, né, e sou mãe da Anaís, que é uma ativista incrível. Fui casada com um caingangue, então a minha filha é uma artista caingangue, lutadora das questões indígenas, né? E sou Inti, né? Inti é o sol da América Latina, então eu costumo dizer que quando me perguntam de onde eu sou, eu falo que eu sou da América Latina, porque eu sou daquelas que bota a mochila nas costas e sai por aí. Eu conheço muito o Brasil, conheço 24 estados, tudo trabalhando com cultura, como produtora cultural, e é sempre indo, conhecendo gente, né, ouvindo essas histórias dessas pequenas cidades, que isso é a coisa mais legal que existe para quem mora numa selva de pedra. Eu moro no centro de São Paulo, né, eu moro no centrão, eu moro na rua do fluxo da Cracolândia, que basicamente a São Paulo é quebrada, é pura quebrada, né, você tem um centro expandido, onde mora uma classe média que vive um pouco melhor, claro, mas quem mora nas bordas da cidade tem um grave problema de moradia, de transporte, de saneamento básico, de água, né, e é por isso, inclusive, que eu me filiei ao PSOL, né, porque a minha luta é isso, é transformar as cidades, as bordas da cidade, né, não dá para só fazer obra no centro, fazer coisa no centro. E olha que o centro também está muito degradado, né? Está muito sujo, está tudo muito detonado, né? Tá tudo muito abandonado. Na verdade, é assim, a gente tem 23 céus na cidade. A questão estão abrindo mais 12. Eles vão inaugurar agora na eleição. Olha que coincidência, né? E eles vão inaugurar esses 12 no modelo novo, que é o modelo de OS, que é esse modelo PPP, né? Público-privado. E a gente sabe que esse é o modelo do tucanato, né, no Brasil inteiro, né, e é um modelo complicado, porque não tem transparência nenhuma. Eles alegam que é por conta da questão de flexibilizar, né, a burocracia e tal, mas a gente, inclusive, a gente fez um grupo de estudos das OS estaduais, uns 2 anos atrás, e a gente conseguiu melhorar, né, o contrato, as minutas de contrato de gestão para uma redução de danos, né, porque já que a gente não conseguia mudar o modelo de política do tucanato, afinal eles que mandam, né, no executivo, mas a gente conseguiu apertar o cerco e fazer eles melhorarem isso, porque tinha coisas absurdas, tinha gente ganhando salário de 110 mil reais, dirigente ganhando salário de 110 mil reais, enquanto os oficineiros ganhavam um salário mínimo para trabalhar o mês inteiro, né, então... Isso é muito complicado, e isso é uma das coisas que a gente está lutando agora aqui em São Paulo, justamente porque acabaram, né, ele acabou de aprovar, no meio da pandemia, né, óbvio, porque ele aproveitou que não dava para se mobilizar, ele aprovou um PL que está sucateando diversos serviços públicos da cidade, e um dos serviços que eu, inclusive, entrei, fui nas audiências todas, é a questão das escolas de música e das escolas de dança do Teatro Municipal de São Paulo, que é uma escola que tem 80 anos. E, assim, a redução de vagas foi quase a metade, né, a redução de vagas. E é muito complicado, né, porque muitas crianças, principalmente da periferia, que vinham para estudar balé, para estudar instrumento musical, para se profissionalizar mesmo nisso, não vão conseguir vaga, porque as vagas foram reduzidas pela metade por conta desse projeto de privatização, né, que está avançando cada vez mais aí na cidade. Gente, eu sou Ana Gabriela de Santana Ramos, sou teropolitana, nascida e criada aqui na cidade de Salvador. Lógico que eu já rodei o mundo, né? Porque a nossa arte nos permite não ficar parado, e a gente é muito bom de geografia, na verdade, que a gente anda, a gente conhece
meio mundo, meio planeta, posso se dizer. Então, Ana Gabriela de Santana Ramos, todos me chamam carinhosamente há 33 anos, quando eu me envolvi no fronte de batalha da cultura, de Gabi, né? Gabi Santana. Sou mãe, sou avó, sou gay, tem minha esposa que daqui a pouco vai estar assistindo, que está chegando. E eu estou aqui na militância, nessa época, há 33 anos na música, como cantora, né, como batalhadora mesmo, como profissional, como trabalhadora da cultura. Eu nunca pensei em fazer política partidária. O social sempre esteve na minha vida. O PSB, que inclusive eu tenho uma grande admiração, que eu já estive lá na frente também cobrando da nossa líder, que é candidata a prefeita Lídice da Mata. Então, aí as mulheres, a secretária de lá, todas as mulheres do partido que eu tenho acesso, por conta do Bloco Filosofia do Reggae, que eu sou diretora geral, a gente criou na comunidade do Nordeste de Amaralina, e a gente faz parte do circuito Mestre Bimba, então essas pessoas também são envolvidas, são carnavalescas também, e ficou, poxa, Gabi, você tem que representar, você também é uma das representantes aqui da comunidade, até por conta da sua luta, até por conta que sua militância é o reggae, você defende, está também uma das frentes das mulheres no reggae. A gente precisa na bancada de mulheres também, de mais mulheres na política, e vocês têm que chegar junto com a gente, porque precisa-se ter acesso às leis, fazer leis, né, cuidar das políticas públicas, enfim. O reggae é uma forma da gente estar no dia a dia protestando, falando, cobrando. Então, o reggae para mim é vida. Reggae é vida. E eu me encontrei no reggae dos meus 33 anos fazendo música, 23 anos eu estou me dedicando ao reggae, a cadance. Máximo respeito à representação do primeiro humano vivente. Se veja preciosa novamente, mulher original preta, que não veio da costela de Adão. Mas o homem é que foi gerado do teu sagrado ventre, aos nossos antepassados te honravam sempre, ó Mama África. Verdadeira mãe da criação, respeito, dignidade e valor. Compõe tua coroa gloriosa, eu sinto a divindade no teu ser. Queen Omega virtuosa, cadance de Amanicuxi se arrasta e gravada por Gabi Santana. Valeu! Muito obrigado. Me chamo Rosimar Silva Domingos, mas sou conhecida como Zimar. Acho que eu deveria trocar meu nome para Zimar, porque as pessoas não conhecem Rosimar. Eu moro no sul do Espírito Santo, 189 quilômetros da capital, uma cidade bem mesmo do interior, mais ou menos um pouco mais de 32 mil habitantes, né? É uma cidade conhecida com o nome de Alegre. E tem duas histórias que eles contam sobre Alegre. Uma é por conta de uma cachorrinha, que é a que eu prefiro, que eu gosto. E a outra conta a história dos tropeiros, quando eles passaram na cidade e foram próximo ao rio. E para uma identificação, que eles estavam chegando próximo ao acampamento, que os esperavam, eles escutaram os tiros. E ficaram muito alegres. E, então a história conta isso. Eu prefiro acreditar a história da cachorrinha, que era muito alegre. E aqui na nossa cidade tem um parque nacional da região do Caparaó. Ser candidata nesse momento é ter muita ideologia, né? Muita força, muita coragem para querer mudar tudo que está aí. Mas eu sou Rosina de Jesus, estou aqui de São Paulo. Na verdade, eu estou em São Paulo há 50 anos, eu sou baiana de nascimento, mas estamos aqui pré-candidata pelo PCdoB, sou militante desse partido há 22, 23 anos, sou dos movimentos sociais, começo minha militância no movimento pela moradia, num bairro, dos muitos bairros que nós temos em São Paulo aqui,
da periferia, e ali eu começo em 95, 96, minha luta por moradia, pela regularização fundiária, como disse a companheira aí, por água, luz, asfalto, iluminação pública, e estamos aqui nessa... Depois fui para o Movimento de Mulheres, atuei durante 10 anos na UBM, na União Brasileira de Mulheres, que é a luta pelos direitos das mulheres, pela emancipação, contra a violência, né, contra toda essa opressão que a gente vive, no combate ao machismo que a gente ainda vive nessa sociedade. E hoje eu atuo na UNegro, que é uma entidade que também tem aí, que é a União de Negros e Negras pela Igualdade, que a gente tem que continuar combatendo essa questão do racismo e do genocídio da nossa juventude negra, que é alarmante o que a gente está vivendo mediante a esse governo de tamanha retirada de direitos, né? A gente conhece bem a realidade dessa cidade, essa cidade que tem 13 milhões de habitantes, né? Uma cidade que, para você atravessar de um lado para o outro, se leva um dia, e com uma realidade muito difícil, viu, companheiros? Assim, a desigualdade social aqui, agravada com a questão da pandemia, uma cidade que está abandonada pelo atual governo, né, que é o prefeito Bruno Covas, que era o PSDB. Se vocês não sabem, o PSDB comanda o estado de São Paulo há 25 anos. Então, há um projeto, né, político nessa cidade, nesse estado, de privatização total. Então, é contra tudo isso que a gente está pré-candidata, justamente para poder ter vozes do povo, das mulheres, dos trabalhadores, de nós, mulheres negras, na Câmara Municipal. Nossa Câmara Municipal aqui tem 55 cadeiras, tem 12 mulheres, há quase 20 anos não tem uma mulher preta representada na nossa Câmara Municipal. Isso dita, né, como que é a nossa cidade, essa cidade que ainda é muito conservadora, né, e muito desigual. Então é contra tudo isso que a gente está pré-candidata a vereadora pela primeira vez, né? São vários os direitos que nós conquistamos durante esses governos mais democráticos e que agora a nossa luta é para minimamente manter esses direitos. Mas a gente está com um projeto da defesa de uma cidade inclusiva, participativa, democrática, que é para isso que a gente luta. Então, assim, ter o Orlando quanto nosso pré-candidato a prefeito em São Paulo é de uma honra para nós, quanto militante do PCdoB, e também um momento histórico, porque pela primeira vez vamos ter um candidato, um homem negro, preparado, conhece bem a nossa política da cidade de São Paulo, já teve toda essa experiência no parlamento, então vai ser uma boa caminhada com Orlando, com certeza. Eu sou residente aqui em Paraipaba, no Ceará. É uma cidadezinha de 32 mil habitantes. Fica a mais ou menos 100 quilômetros da capital cearense, que é Fortaleza, né, que ainda é região metropolitana. E, enfim, sobre a minha candidatura, eu, desde o ano passado, que eu sou pré-candidato a vereador, só que eu estava em outros partidos. E como em cidade pequena, um nome partidário, né, partidos políticos, não tem tanta força que nem o nome da pessoa. Aí hoje eu estou no Partido Republicanos, né, o partido que tem o seu número 10. Ele é um partido de direita, né, um partido que apoia, é o partido do filho do presidente até. Apesar que eu, particularmente, eu sou esquerdista. Eu era do PT, né? Eu passei muitos anos no PT. A nossa candidata a prefeita é evangélica até. É por isso que eu decidi entrar no Republicanos para apoiar ela. Como você falou assim, é a minha primeira candidatura. Eu tenho 20 anos. Domingo não, velho. Para mim, é uma honra para mim, porque na minha cidade, aqui na minha cidade, pouquíssimos jovens que participam, né, do pleito eleitoral. A nossa cidade aqui tem muitas pessoas que já vêm anos e anos e anos engajadas na política, e eu vendo a minha cidade em passar anos e anos e continuar no mesmo local, né? Enfim, em relação aos políticos,
Aí foi passando o tempo, essa vontade foi me cativando cada vez mais, pessoas foi começar a me ajudar. Eu faço faculdade, né? Eu faço faculdade de jornalismo, até estou no 6º período já, graças a Deus. E eu vejo essa necessidade do jovem estar engajado na política, porque, querendo ou não, nós vivemos na política. A gente precisa escolher um representante. E eu vendo essa situação, eu decidi colocar meu nome. Eu sou bolsista, né? Eu tenho 70% de bolsa nessa faculdade, e ela não é no meu município, simplesmente porque não tem. Não tem. Eu estudo em Fortaleza, eu saía, né? Porque durante essa pandemia eu tive que estudar ela online. Mas todo dia eu saía daqui do município às 4 horas da tarde e voltava à 00:30. As pessoas que eu visito, né, ando, são pessoas da minha comunidade, das comunidades vizinhas, que aqui tem muitas comunidades que precisam de uma pessoa para representá-las. E eu vou até ela. Muita gente me conhece pelo meu caráter, pela minha força de vontade, por eu correr atrás daquilo que eu quero e também correr atrás daquilo que as pessoas próximas querem. Não é nada financeiro, não, mas é algo que é de direito delas. É por isso que eu me coloquei na política este ano. Está na hora da gente mudar. Quando a gente decide que quer mudar, nós mudamos. Minha pré-candidatura, ela surgiu de uma maneira meio que inusitada, né? Eu não estava militando na política tanto assim, mas com o crescimento do fascismo no Brasil, eu comecei a fazer militância em prol principalmente das mulheres. Porque assim, eu sou pesquisadora da universidade, e na universidade a gente sabe que o crescimento das vozes da esquerda, elas são bem crescentes, e nesse momento do crescimento do fascismo, eu comecei a militar em prol das mulheres, na Secretaria de Mulheres do PT, aqui de Ananindeua, que é a região metropolitana de Belém, do Pará. E eu comecei essa militância e percebi que existiam poucas indicações femininas dentro do partido, né? Então, com a iniciativa de querer mudar, de fazer essa mudança nesse cronograma, nessa história dentro do PT de Ananindeua, eu resolvi colocar meu nome. E agora eu estou aprendendo bastante como editar vídeos, como fazer todos os tipos de cards para poder me lançar. E aí, conversando com as lideranças políticas aqui de Ananindeua. Que a nossa vontade de mudança aqui na cidade é muito grande, porque a cidade está entregue às traças, né? A mobilidade urbana é pouca, violência contra as mulheres é muito grande, saneamento é um dos índices que tem o pior índice do Brasil. E aí eu fui escrevendo minhas propostas e no momento a gente está fazendo a divulgação de diferentes propostas e as pessoas estão gostando bastante. Estou até feliz com isso, com a receptividade. A gente trabalha em Belém, faz tudo em Belém e volta, é uma cidade dormitório. Só que agora esse paradigma está mudando, que é uma cidade conurbada, né? A gente já não vê a diferença onde começa e onde termina Ananindeua com Belém. A nossa luta é constante, porque esse governo do PSDB aqui em Ananindeua, ele sucateou as escolas, não haviam grandes investimentos. Apesar do PMDB ter feito parte do golpe de 2016, que hoje está fazendo 4 anos, a gente percebe que quando o PMDB ele governou com o Helder Barbalho a Ananindeua, havia sim um interesse de investimento na cidade. No entanto, esse investimento ele era realizado de uma maneira centralizada no centro da cidade. Então, outros bairros, como Águas Brancas, bairros periféricos como Curuçambá, 40 Horas, eles ficaram abandonados. E quando chove aqui, que é costumeiro chover muito, fica tudo alagado. Então, é essa política do PSDB em Ananindeua, em angariar votos através de asfaltar as ruas, e é lamentável que as pessoas acabam
ganhando, né, ganhando o voto deles através dessa política, né, retrógrada, que não pensa nas populações mais carentes da cidade. Os rios, os recursos hídricos, os recursos terrestres, eles estão morrendo aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado do Pará, e é tanta grana que eles movimentam que parece que eles calam a boca de muitas pessoas, até de ambientalistas, né? Isso deixa a gente muito triste, porque isso move uma grande quantidade de dinheiro e o desmatamento tende a aumentar aqui na nossa região. Interessante esses espaços que são abertos para a gente estar falando um pouco da nossa história e também democratizando o conhecimento também, né? Levando mais informações da população, que às vezes fica bem carente disso em relação ao Estado, né? Falar a respeito de eleições, de democracia, do papel do legislativo. Principalmente eu que faço parte da União da Juventude Socialista, tive toda uma formação também dentro do próprio partido do PCdoB, que é um partido do qual eu tenho muita admiração por todas as conquistas, né? Eu digo muito que meu partido é o povo. Meu partido sendo o povo, eu tenho que procurar um partido que coloque o povo também em primeiro lugar. Mas ainda assim, se eu volto meus olhos para a história e para o presente, eu acredito que os partidos que pautam uma defesa de uma soberania popular, de uma defesa de uma democracia social, de uma defesa de uma renovação política, de uma forma equitativa, esses partidos são de esquerda, trazendo uma candidatura jovem. Eu sou uma mulher negra, periférica, pansexual, da juventude organizada, que também é muito marginalizada, né? E que traz toda essa sede, né? Esse canto de esperança, essa vontade de transformações que vem dessa energia que a juventude também traz. E o embrumado é que a gente tem uma realidade de cidade de interior, né? Uma cidade com potencial conservadorista, né? A gente tem aqui, historicamente, famílias tradicionais na prefeitura, porque vem também de uma herança do coronelismo, o passionismo político, as pessoas não votam em legenda, votam em candidatos e seus nomes, e perpetua, assim, toda essa caricatura política que a gente quer tanto tirar de circulação e colocar uma questão, popularizar também esses espaços, né, principalmente o executivo e o legislativo, que tomam importantes decisões que vão afetar a vida de diversas pessoas, não só dos meus ideais, mas que vão estar chegando a mulheres que estão em situação de risco, vai estar chegando a um jovem que precisa de educação de qualidade, até porque eu venho dos frutos de políticas públicas para a educação. Eu faço faculdade em universidade pública, que vem se popularizando, sendo pioneira no regime de cotas, tanto racial e agora também sexual, que a gente está também com a questão de gênero, a gente está com as sobrevagas, que é a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Hoje eu curso o segundo semestre de Direito, né? Estou recente, porque eu sou novinha, gente. Eu tenho 21 anos. Construir direitos também para tentarmos também manter direitos que a gente conquistou, né? Porque a gente conquistou tanto investimento na educação, aí depois de um período de um golpe, né, que a nação sofreu, um golpe político, a gente vem tendo um teto de gasto para coisas que são consideradas despesa pelo governo. Olha o que o governo considera despesa: saúde, educação, ciência, sabe? A gente tem que estar visando isso, mesmo que faço parte da União da Juventude Socialista, a gente está aí com a plataforma Castro Alves, oferecendo cursos que possam ofertar uma formação livre e gratuita para a população brasileira a respeito de questões estruturais do Brasil. Né? Porque a gente está aqui falando de uma realidade local, mas para entender a realidade local a gente tem que entender o nacional. Quando a gente vai para o PCdoB, a gente tem uma representação nacional que foi a Manuela Dávila, a gente tem aqui amigo estadual, Alice Portugal, Olívia Santana, próximo de mim a gente tem uma vereadora maravilhosa, Nildma, e acredito que eu tente também trazer isso para a minha cidade, que é Brumado, né? E é como eu falei, uma cidade de interior que ainda tem que muito aprender a galgar passos de militância, principalmente porque perde muito seus jovens para outras cidades próximas, por questões de cultura, de lazer, de não entender as transformações sociais.